Boa noite, amigos. Como já se tornou regular, a cada 15 dias, a Escola Espiritual da Rosa Cruz Áurea traz essa conversa, esse diálogo sobre um tema de sua filosofia. O tema de hoje é Caminhando se faz o caminho. E já na divulgação, nós trouxemos algumas frases para nos auxiliar nessa reflexão sobre que caminho é este a respeito do qual nós falamos. Nós falamos, por exemplo, que esse caminho se realiza com coragem. Mas nós tentamos recuperar o sentido original da palavra coragem. Coragem se origina, na verdade, da palavra latina coraticum, que significa agir com o coração. Mas por que agir com o coração? Os antigos sabiam, como nós sabemos atualmente, que nós temos em nosso coração um mistério, um segredo, que é o potencial de manifestação de uma nova consciência, de uma consciência que nós podemos chamar de consciência-alma. Já na Idade Média, Mestre Eckhart chamava essa consciência de centelha espiritual. Mas muito antes, lá na antiga Índia, os Upanishads falavam de Atman. É o princípio de uma nova consciência. Uma consciência diferente da consciência que nós conhecemos. Nós conhecemos uma consciência eu-centralizada. Essa consciência que se amplia através do meu, através de identificações. Mas essa consciência eu, ela percebe muito pouco. E, em essência, ela é uma consciência ilusória. E o ser humano que vai começando a se conhecer, passa a conhecer também a natureza desta ilusão. E passa a perceber a necessidade de que algo diferente se manifeste em sua vida. Esse ser humano, então, começa um caminho de busca. Porque, na verdade, esse ser humano já está sendo guiado, ele já está sendo impulsionado por esse princípio de uma nova consciência. Esse princípio de uma nova consciência que, podemos dizer, nasce em nosso coração e deve se expandir, deve se ampliar. E é assim que um novo caminho, um caminho interior, começa a ser trilhado. Um caminho de busca, em busca de uma resposta fundamental às questões da existência. Quem eu sou, de onde vim, para onde vou. Essas questões que não surgem simplesmente de uma indagação intelectual, mas de uma profunda necessidade interna, como que uma crise existencial que se manifesta no ser em um determinado momento. Essa crise já é a manifestação dessa centelha espiritual. A primeira exteriorização dessa centelha é justamente como que um chamado à velha consciência eu. É como que um sinal para essa consciência eu sobre a sua própria natureza ilusória. E um caminho começa a ser trilhado. Mas é um caminho que não se conhece de antemão. É um caminho para o qual não há mapas. É um caminho para o qual nós não podemos ler em livros. Apesar de alguns livros da sabedoria universal darem testemunho desse caminho. É um caminho que nós não podemos ser guiados por mestres exteriores. Porque o único mestre que conhece este caminho de fato
é essa centelha do Espírito. É esse mestre interior. Essa realidade de uma nova consciência ainda desconhecida de nós. Que, na verdade, é o ser real. É aquilo que em nós podemos chamar de fato de ser. Porque ele é o verdadeiro ser. Enquanto a nossa consciência eu é simplesmente uma consciência transitória, uma consciência do tempo, que nasceu no tempo e vai ter um fim no tempo. Essa outra consciência, por sua vez, é uma consciência da eternidade. É uma consciência de uma realidade que transcende o tempo e o espaço. Essa realidade do ser. Esse trilhar desse caminho, esse caminho que vai se conhecendo passo a passo, ele precisa ser trilhado justamente com base nessa luz do coração. Em outras palavras, esse caminho precisa ser trilhado com coragem. Nós até pensamos em trazer para vocês uma imagem de um filme já antigo, um dos filmes do Indiana Jones. Indiana Jones e a Última Cruzada, em que, em uma das provas para conseguir o Graal, Indiana Jones se encontra frente a um abismo intransponível que ele não consegue vencer. Nessa cena, nesse momento, Indiana Jones como que se volta para o seu coração, toca o seu coração e se lança neste caminho que não existe. Mas, quando ele se lança, o caminho surge à sua frente. Esse caminho de coragem, esse caminho que vai se apresentando à medida que nós temos essa força da fé, da verdadeira fé, que é essa força da luz do coração, da centelha do coração, vai sendo trilhado justamente assim. A cada passo que damos, uma nova luz se apresenta para nos apontar a etapa seguinte. E o caminho vai sendo assim, trilhado passo a passo. Vejam que esse caminho não é algo que se realize em nossas horas vagas, não é um caminho para realizarmos simplesmente um determinado momento do dia, adotando um certo método, procurando naquele instante específico um silêncio, um tranquilizar-se, mas é um caminho que se trilha na vida. Para este caminho, não é necessário que nós nos afastemos para uma vida de monges, que nós nos afastemos das nossas responsabilidades familiares, do trabalho, com o Estado, para uma vida alternativa. Não, nós vivemos uma vida comum, como qualquer cidadão, mas, ao mesmo tempo, passamos a vivenciar tudo de uma forma diferente. Na verdade, os instrumentos para trilhar este caminho é a própria vida em que nos encontramos. As próprias circunstâncias em que nos encontramos na vida, nossos problemas, nossas dificuldades se tornam em instrumentos de trabalho, se transformam, na verdade, no próprio caminho. E a realidade com que nós trabalharemos neste caminho é a realidade de nosso próprio ser. Não é uma realidade idealizada de um ser humano perfeito, de um ser humano ideal. Não. É nesta própria realidade de ser que nós conhecemos, com suas limitações, que a semente da nova vida deve brotar e se manifestar plenamente. Então vejam que este caminho, ele começa a partir dessa centelha, que faz brotar um anseio, e desse anseio nasce como que uma nova consciência. E esse anseio e essa nova consciência vão como que abrindo espaço em nós. Espaço de desejos,
espaço de sentimentos, espaço de ideias, espaço de pensamentos, espaço de vontade, espaço de ação. Ou seja, vamos gradativamente abrindo silêncio em nós. Para que algo novo se manifeste, é necessário que haja espaço para isso. Nós precisamos nos tornar como que vasos vazios para que forças de uma vida absolutamente nova se manifestem em nós. E isso deve se manifestar através desse caminho. É, na verdade, a própria centelha que vai nos guiando gradativamente para esse caminho de silenciar. Esse caminho, ele não é trilhado através de um método exterior. Nós não construímos esse silêncio através de um método. Porque, na verdade, esse silêncio não é uma negação do barulho. Esse silêncio nasce de um pleno conhecimento do barulho, de uma luz que revela todo o ser interior, todo esse barulho interno, desse sentimento que não para por um segundo, desse desejar contínuo de uma coisa após outra, de um pensamento que não para de especular a respeito do futuro por um instante. Mas tudo isso deve ser observado. Deve ser com base nessa conexão com a centelha divina, como que aceito, percebido como é. E essa luz da centelha é que vai transformar. Essa luz da centelha é que vai abrir silêncio em nós. Esse silêncio não vai ser produzido pelo eu, porque o eu, na verdade, é o núcleo de todo esse barulho. Se nós tentamos como que enfeitar esse eu, como que fazer com que esse eu se aperfeiçoe, fazer com que esse eu evolua, se desenvolva, na verdade nós estamos esquecendo de atacar o ponto central da questão. Porque o ponto central da questão é justamente essa realidade ilusória do eu, que é intrinsecamente egoísta, egocêntrico, que ainda que tente amar o próximo, sempre vai amar com uma determinada intenção. Sempre vai ter uma intenção oculta por detrás. É por isso que nesse observar-se, nós temos que chegar ao ponto de perceber as intenções mais profundas que nos movem e desmascará-las. E ao desmascará-las, nós como que desnudamos a própria realidade desse ser ilusório que é o eu. E, desnudando-o, nós ganhamos espaço para um novo ser consciência. Essa nova consciência alma que se eleva da centelha do coração até o santuário da cabeça. E nisso, nós avançamos justamente nesse caminhar. Nesse caminhar que vai de passo a passo, que vai se revelando pouco a pouco. E vejam, se não estivermos sozinhos neste caminho, se junto conosco outros seguirem este caminho, nós teremos possibilidades ainda maiores de realização. Imagine a somatória de corações anelantes, a somatória de consciências lúcidas se dirigindo para o mesmo caminho. Isso gera como que um campo especial, que por sua vez vai realimentar esse anseio puro e essa consciência clara. E vai nos fazer todos avançar ainda mais nesse caminho de libertação. Esse campo pode ser um campo alimentador desse novo ser que se desenvolve em nós, dessa nova consciência que vai abrindo espaço em nós, abrindo esse espaço de silêncio em nós. Nós podemos dizer que o falso eu, a falsa consciência eu, essa consciência ilusória, vai diminuindo pouco a pouco, e essa nova consciência,
vai se ampliando, pouco a pouco, e se desenvolvendo até se tornar como que regente de todo um sistema. Outra imagem que podemos utilizar é uma imagem da natureza. É a imagem da transformação de uma lagarta em borboleta. Vejam, a lagarta é um ser da Terra que habita um mundo basicamente bidimensional. Se alimenta dos frutos da Terra, desses frutos de densidade grosseira. Mas, num certo momento, esse ser da lagarta vai se recolher. Nesse recolhimento, vai silenciar e vai ser revestido por um novo corpo. Nesse grande silêncio, uma semente de uma nova vida começa a se desenvolver. O ser da borboleta começa a se desenvolver. E vejam, esse ser da borboleta não é a evolução do ser da lagarta. Não é como se a lagarta de repente ganhasse asas. A lagarta se desfaz totalmente e se torna o solo fértil no qual a borboleta, esse ser que tem uma dimensão a mais de manifestação, essa dimensão vertical, que domina esse novo elemento, que é o elemento aéreo, que se alimenta não mais daquele alimento grosseiro que a lagarta se alimentava, mas do mais puro néctar de flores. Esse novo ser é como que um ser completamente novo que se apresenta. Essa é uma imagem perfeita para o desenvolvimento que nós descrevemos. Porque essa velha consciência egocêntrica, pouco a pouco, ao perceber a própria ilusão, ao chegar aos próprios limites de suas possibilidades, vai diminuindo, vai reconhecendo a sua ilusão e vai se abrindo para esse anseio imenso e puro do coração. E esse anseio imenso e puro do coração vai crescendo e se tornando um novo ser, uma nova consciência, que já não é mais a consciência da separatividade, é uma consciência una com a totalidade. Para essa outra consciência, não existe eu e tu, porque o eu e o tu é uma coisa única, é uma coisa só. Esse novo ser, ele em si é amor, porque ele é uno com a totalidade. Então, o seu desenvolvimento deixa de ser também um desenvolvimento puramente individual, porque ele passa a ser parte da consciência da coletividade, dessa consciência universal. E, portanto, passa a ser um servidor absoluto de seus irmãos e irmãs, que também estão numa condição em que precisam de um auxílio, em que precisam de luz, em que precisam desse amor que ele irradia. Amigos, nesse momento, nós encerramos essa primeira parte e passamos à segunda parte, que é a resposta aos questionamentos de vocês. Já tem questionamentos? Só um minutinho. Amigos, estamos recebendo as questões agora. A primeira questão, amigos, é a seguinte. A Rosa Cruz Áurea utiliza algum método para eliminar o ego ou o falso eu? De fato, amigos, não existe método no sentido tradicional. Não existem métodos a serem dados para o eu. Porque qualquer método que nós entregarmos para o eu vai ser conspurcado,
vai ser direcionado por esse eu para o seu próprio desenvolvimento. E como o eu é o núcleo da ilusão, não existe método para o eu. Isso não significa que não exista uma forma de trabalhar, um método para essa nova consciência, porque existe. Na verdade, nós temos que compreender que a essência desse caminho proposto pela Rosa Cruz Áurea é justamente esse campo coletivo que foi formado ao longo dos anos. Um grupo de pessoas se reuniu e, como no passado, criou um campo coletivo, um campo de corações anelantes, de mentes que gradativamente foram desmascarando suas próprias ilusões. E formou um campo coletivo. E esse campo coletivo é, por sua vez, um campo produtor de substância. É um campo que produz substâncias de uma nova natureza. Porque, na verdade, esse campo foi formado pelo encontro desses seres anelantes que, como que de baixo para cima, construíram uma pirâmide. Mas esse anseio, essa busca por algo vertical, por algo de cima, fez com que esse grupo gradativamente se elevasse em vibração, até que esse grupo encontrou uma pirâmide que desce de cima para baixo, que é também uma pirâmide de forças. É uma pirâmide de forças que nós denominamos em nossa filosofia de campo da fraternidade universal. Esse campo da fraternidade universal é composto por forças de elevadíssima vibração, composta por todos os seres que em algum momento da história se libertaram de sua condição ilusória, que desmascararam o velho eu egocêntrico e permitiram a manifestação da nova consciência alma. Como essa nova consciência alma é una com a totalidade, os seres que desenvolvem essa nova consciência tendem a se unir, a se agrupar, a se tornar um corpo só. Um corpo em que a individualidade não é negada, mas que, junto com a individualidade de cada ser, encontra uma unidade absoluta. Em unidade, liberdade e amor. Portanto, esse campo de forças que desce dessa pirâmide que vem de cima para baixo, se unificou com esse campo de forças que se eleva de baixo para cima. Então, a base desse processo de libertação é justamente a natureza desse campo de forças coletivo. E esse campo de forças é composto de degraus ou discipulados, ou etapas de iniciação, que permitem justamente que a ilusão do velho ser gradativamente ceda espaço para a manifestação do novo ser. Esse campo cétuplo, que se eleva de baixo para cima, tem etapas muito bem definidas. Por exemplo, um primeiro aspecto, que nós podemos dizer que a essência do trabalho do primeiro aspecto é o autoconhecimento, é o autodesmascaramento, para que, no limite desse desenvolvimento, o ser reconheça o divino em si. E, nesse reconhecimento, ele estabelece uma conexão com esse divino e com esse campo de forças coletivo que tem afinidade com esse divino. E aí começa uma segunda etapa, que tem base nessa ligação com essa unidade interna, com essa unidade da coletividade, e começa um trabalho nos 3 santuários, no sentir, no pensar e no agir, fazendo com que a velha consciência, pouco a pouco, ceda espaço e se harmonize suficientemente para o início de um caminho
de iniciação, que efetivamente começa no terceiro aspecto, que já aí se constitui numa demolição do velho ser, para que o novo ser gradativamente seja constituído nas etapas posteriores. Então, toda essa estrutura magnética, esse campo de forças, constitui individualmente para cada aluno que segue esse caminho em etapas, para que gradativamente essa realidade da velha consciência ceda espaço para a manifestação da nova consciência. Todo o trabalho da Rosa Cruz Áurea, na verdade, tem como foco esse objetivo. O objetivo de desfazer a ilusão do velho ser e da manifestação do novo ser. Mas a essência desse trabalho é a conexão com esse campo de forças coletivo. Amigos, uma segunda pergunta. Como conciliar a eliminação do eu com decisões essencialmente egoístas, seja na política, nas empresas, etc. É uma questão muito boa, amigos. De fato, é um caminho que deve ser realizado justamente nas experiências que nós temos na vida. Mas é um caminho em que nós não podemos deixar de pagar ao príncipe deste mundo o que é dele. Cristo falou: dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. A questão toda é uma priorização. Nós precisamos realizar nossas tarefas na vida comum da forma mais responsável possível. Mas, ao lado dessa vida, nós como que ganhamos uma vida alternativa. Essa vida da nova consciência, essa vida da nova alma. E, digamos, tudo que é deste mundo acaba se submetendo a essa prioridade absoluta. E vejam que podemos até imaginar que isso dificultaria as nossas experiências do mundo. Mas, muitas vezes, por nós não estarmos ligados emocionalmente com a batalha desse mundo, nós podemos até realizar com mais eficiência nossas tarefas neste mundo. Porque o que nos move já não é a ambição, já não é esse impulso de nos realizar na matéria bruta a qualquer custo, e a custo de qualquer pessoa. Porque existe algo muito mais fundamental, existe uma realidade muito mais importante que nós trazemos em nosso coração. Portanto, nós poderemos sim realizar as tarefas que forem necessárias neste mundo, mas ao mesmo tempo nos dedicar a essa vida da alma, a essa realidade do silêncio interior. E poderemos realizar as nossas tarefas até com muito mais eficiência. Com o cuidado de darmos a César apenas o que ele pede. A nossa tendência é dar a César muito mais do que ele pede. O que ele pede é necessário que nós demos. Aquela moedinha não tem como fugir, como Cristo mostrou, né? O rosto que estava na moeda era do César. Então existe um preço a pagar por estarmos neste mundo. Mas a nossa prioridade é absolutamente outra. Mais uma pergunta, amigos. Qual o verdadeiro propósito da vida?
Eu sinto que não faço parte deste mundo. Não me apego a nada. Mas sinto energia muito forte que me protege. Amigos, é importante que nós compreendamos que o sistema humano é muito mais do que isso que a gente conhece. Nós, por um lado, somos esse ser personalidade, esse ser da matéria, esse ser que tem esse corpo físico, também tem esse corpo energético, que é o corpo vital, também tem esse corpo da psique, das emoções, esse corpo emocional, que é o corpo astral, e temos essa faculdade do pensamento. Tudo isso constitui apenas uma parte do sistema humano, que nós, em nossa filosofia, denominamos em sua totalidade esse ser quádruplo de corpo físico, vitalidade, corpo dos sentimentos e corpo mental de personalidade. Mas ligado a essa personalidade, existe, vamos dizer, um outro ser. Vamos imaginar, criar uma imagem, tá? Uma esfera que nos envolve, com o princípio divino no centro, com essa centelha espiritual no centro, coincidindo com o nosso coração. Essa realidade espiritual, ela não está plenamente manifesta. Ela está como um potencial de realização. E em muitos de nós, ela se apresenta justamente como essa inquietação. Essa realidade do microcosmo é uma realidade que não pertence a este mundo. E quando ela começa a atuar na consciência da personalidade, ela traz justamente essa sensação, essa impressão, essa conscientização de que, fundamentalmente, o ser humano não pertence apenas ao domínio material. Que ele tem origem num domínio superior, num domínio verdadeiramente espiritual. E quando falamos de domínio espiritual, é importante que digamos, esse domínio não tem relação nenhuma com os domínios sutis da realidade material. Os domínios para os quais a nossa consciência vai após a morte do corpo físico são domínios também ligados à nossa realidade material. Se esse princípio divino não se desenvolver e não se ampliar até se tornar uma nova consciência, nós conheceremos apenas a realidade da matéria, seja aqui na matéria bruta, seja nesse domínio de matéria sutil. A verdadeira realidade do espírito, na verdade, existe para esse novo ser, que nos instiga, que nos inquieta, que nos leva à busca. Que ele, sim, não pertence a este mundo. E, portanto, ele quer nos conduzir a um desenvolvimento em que essa conexão com essa outra realidade espiritual se manifeste. E o propósito da vida do ser humano é justamente permitir esse desenvolvimento. Nós fomos criados como personalidade, como o solo no qual essa árvore da vida, essa árvore de uma nova vida, essa rosa espiritual possa se desenvolver plenamente. Mas para isso é necessário todo um processo para que esse solo seja devidamente adubado, para que essa semente de fato possa encontrar uma realidade, os elementos em que ela possa se desenvolver em sua totalidade. Então, como personalidades, a nossa tarefa, nosso propósito de vida é justamente nos conscientizarmos da realidade ilusória do ser eu e abrir espaço para o novo, para que o ser real se manifeste completamente.
Uma outra pergunta, amigos. Quando você fala ser alma, você se refere a um ser diferente? Uma entidade que não eu mesmo? Sim, de certa forma, sim. Esse ser alma é uma realidade completamente diferente da nossa consciência egocêntrica. A nossa consciência egocêntrica é uma formação. Primeiro, uma formação cultural. Nós fomos como que programados pela sociedade, pela educação familiar, pela educação escolar, a nos comportarmos de determinada forma, a pensarmos de determinada forma, a sentirmos de determinada forma. Nós somos como que robozinhos programados. E no centro de tudo isso, existe essa sensação de ser algo independente do restante, de ser um indivíduo, de ser um eu. Mas, se nós observarmos a nós mesmos, nós perceberemos que esse ser eu, ele tem uma realidade muito transitória. Não só transitória porque um dia ele vai morrer, mas porque o ser eu da infância, que ainda não era nem um eu plenamente desenvolvido, ainda vivia muito na consciência da família. O ser eu da adolescência, o ser eu da idade adulta, da maturidade, da velhice, na verdade são seres muito diferentes, ligados entre si pela ilusão da memória, pela ilusão dessa continuidade. E junto com todas essas influências que eu falei, nós sabemos que existem também influências genéticas que nos programam de determinada forma. Nós recebemos muitas características, não apenas físicas, mas também psíquicas de nossos pais. E também existe algo que se manifesta em nosso subconsciente, que é muito mais antigo do que nós mesmos, que são as influências vindas do ser microcosmo, esse ser microcósmico. Porque, na verdade, deveria haver uma unidade absoluta entre a personalidade, que somos nós mesmos, e esse ser microcósmico, essa outra realidade de ser, com esse princípio divino no centro. Mas, na nossa condição atual, é como se estivéssemos totalmente separados desse ser. Falta um elo de ligação. E esse elo de ligação, ele deve se desenvolver. Esse elo de ligação só vai se desenvolver quando o ser humano passar por um processo em que toda a ilusão da velha consciência eu se apresente claramente à consciência e esse ser eu descubra uma realidade superior de um novo ser, de uma nova consciência, que é esse ser que nasce da centelha divina do coração, que vai se desenvolver, se ampliar, até se tornar uma nova consciência. Essa nova consciência está ligado com um completar-se desse quarto corpo que nós temos, que é o corpo mental. Hoje a nossa mentalidade é muito limitada. Nós temos apenas um intelecto e mesmo assim, com faculdades apenas parcialmente desenvolvidas. Esse intelecto, ele é uma parte de um corpo muito maior, que é o corpo mental. Esse corpo mental, ele deve desenvolver uma nova consciência com base nesse princípio divino, que é a consciência do mental superior. E esse mental superior vai fazer a conexão com os aspectos do microcosmo, com os aspectos que não se apresentam atualmente para a consciência humana. Então vejam que essa nova consciência, ela vai se manifestar apenas quando houver um diminuir da velha consciência eu, como que
um render-se dessa velha consciência para uma orientação da alma, desse princípio de um corpo mental superior, que nos ligará à realidade espiritual. Portanto, de fato, nesse desenvolvimento, o velho ser vai como que abandonando as suas ilusões, vai como que passando por um processo de transformação e transmutação para que se torne um veículo apropriado para a manifestação dessa realidade da alma superior, que é uma realidade que vai nos conectar diretamente ao divino. Então, de certa forma, sim, de fato, essa entidade que se desenvolve como nova consciência é um novo ser, mas ele vai abarcar o velho ser e transmutar o velho ser, formando como que a unidade entre o ser personalidade e o ser do microcosmo. Amigos, uma das questões é a seguinte: é possível despertar sozinho, tendo como ponto que nosso maior mestre está em nós mesmos? Amigos, de fato, a base de nosso caminho é esse mestre interior. Mas nós temos também que esclarecer que há uma grande oposição a ser vencida. Não vamos entrar no mérito de se é possível ou não trilhar esse caminho sozinho. Mas podemos dizer com certeza que se nos ligamos a uma escola fidedigna, a uma escola verdadeiramente iniciática, o caminho para a libertação pode ser muito facilitado. Porque nós trabalhamos, então, não apenas com a força individual, mas na força do grupo. O corpo coletivo pode se desenvolver ao ponto de já conter esses elementos, esses alimentos santos que permitem um pleno desenvolvimento do novo ser. Então, o caminho pode ser muito facilitado pelo trabalho em grupo, porque são vários seres que juntos trabalham com o mesmo objetivo. E vejam, nós temos que, primeiro, vencer a ilusão do nosso próprio ser eu. Esse ser eu, por sua vez, ele não é mais do que um reflexo de todo um passado de existências anteriores desse microcosmo, que se corporifica como uma espécie de eu superior, ou falso eu superior. Então nós temos que vencer a ilusão da nossa própria consciência eu, a ilusão desse eu superior ligado ao passado kármico, a ilusão da coletividade de todo o pensamento humano que os antigos chamavam de eões da natureza. Vamos também encontrar a denominação na Bíblia de príncipe deste mundo, e por aí vai. Um corpo coletivo, ele possibilita que esse romper dessas cadeias, de baixo para cima, aconteça com muito mais facilidade. Porque também há essas cordas de luz lançadas pela fraternidade. Ou seja, essa luz que vem dessa pirâmide, que vem de cima para baixo. Então nós podemos ser alçados justamente pela nossa conexão com essa força-luz, graças à nossa conexão com o corpo coletivo. A questão seguinte é possível
a busca em ascender a centelha divina e, ao mesmo tempo, ser felizes desfrutando esta vida, ou seja, a centelha não se importa em sermos felizes, ainda neste microcosmo? É uma ótima pergunta. Muito obrigado. Amigos, na verdade, enquanto essa centelha ainda está, digamos, ganhando força em nós, buscando a sua plena manifestação, ela vai nos levar por um caminho de experiências. Nós vivenciaremos várias experiências de prazer e de dor nesta vida. E essas experiências, elas são como um moinho. Elas vão nos moendo, tirando nossas ilusões. Tem uma música do Cartola em que ele diz que este mundo é um moinho e vai triturar nossos sonhos tão mesquinhos e vai reduzir nossas ilusões a pó. De certa forma, a ilusão que nós temos de felicidade, ela vai, pela própria experiência de, por um lado, prazer, por outro, dor, nos mostrando que essa felicidade plena, na verdade, é uma ilusão. Que, na verdade, se não houver a manifestação de uma consciência diferente, de um princípio espiritual diferente em nosso ser, nós continuaremos numa trituração. Que por mais que busquemos a felicidade nas coisas deste mundo, ela sempre vai ser limitada. E os limites, eles vão sendo ampliados até que nós os conheçamos profundamente. Por exemplo, nesse caminho de busca, é a própria centelha que nos leva a procurar essa plenitude, essa felicidade perfeita. Primeiro, no domínio da matéria, através dos prazeres materiais. Essa primeira sala, como diz também a voz do silêncio da senhora Blavatsky. Só que a própria experiência, o colher da experiência da vida, vai mostrar que ao lado da vida existe a morte. Junto com o prazer, existe a dor. Essa trituração vai fazendo com que o ser humano reconheça que no domínio material, da matéria bruta, essa felicidade é impossível. Aí ele amplia essa busca. Ele amplia essa busca para o domínio sutil. Ele busca o que ele chama de uma espiritualização. Mas veja que nessa busca, ele ainda mantém intacta a velha consciência egocêntrica como dominador, como aquele que estabelece o caminho. E ele procura se melhorar, ele procura ampliar sua compreensão do mundo, lê muitos livros, desenvolve técnicas e tenta se trabalhar até certo ponto. Mas a própria experiência vai mostrar que no domínio invisível, no domínio supostamente espiritual, ele continua sujeito à lei da bipolaridade. Até que ele chega a um ponto em que o apóstolo Paulo descreve em uma de suas cartas, em que ele reconhece que o bem que ele quer realizar, ele não consegue. Mas o mal que ele não quer, isso sim ele faz. Isso, para a consciência, é um grande sofrimento. Porque há uma contradição interna muito grande. Há como que uma certeza interior, uma fé de que essa bondade perfeita, essa justiça perfeita, essa alegria perfeita, deve existir em algum lugar. Porque essa semente espiritual traz como que a memória de uma realidade perfeita que se perdeu.
Mas as experiências no domínio da matéria bruta, ou nesse domínio da matéria sutil, do desenvolvimento do ego, não conduzem a essa plenitude. Até que o ser humano chega num ponto em que um limite absoluto é encontrado. Todas as experiências, tanto no domínio material, quanto no falso domínio espiritual, no domínio da matéria invisível, sutil, se apresentaram. E o anseio permanece. Porque o anseio é por algo que transcende tanto o domínio da matéria quanto o domínio sutil. E é nesse momento que o ser se abre para um verdadeiro caminho espiritual. Um caminho que não é mais o desenvolvimento do ego, mas é que no reconhecimento da ilusão do ego se abre para a vida da nova alma, para a vida dessa nova consciência que brota do coração. Então vejam que não se trata de se reprimir em desfrutar os prazeres da vida. Se nós estamos ainda no momento de vivenciar nossas experiências de vida, devemos vivenciá-las e em plenitude. Mas sabendo que se não houver algo que esteja além disso, que transcenda isso, o nosso caminho de experiências vai nos mostrar claramente que chegará um ponto em que isso não nos satisfará, em que a necessidade de uma realidade superior vai se apresentar claramente para si. E gradativamente vai se apresentar como que um desinteresse por certas coisas do mundo. Não é que se fugiu das experiências ou se reprimiu, mas a própria vivência da experiência nos liberta da necessidade da experiência, até que nasça uma verdadeira liberdade interior. Uma liberdade que, por exemplo, é descrita em um dos textos de Platão, falando sobre Sócrates, em que é dito que Sócrates andava pelo mercado, pelo shopping center da época, e com um sentimento de profunda alegria e liberdade, porque ele não necessitava de nada daquilo. Não é que ele evitou aquelas coisas que se vendiam no mercado. Não é que ele fugiu das lojas de roupa, das lojas de livro, ou seja o que for. Mas ele já não tinha necessidade dessas coisas exteriores, porque havia uma fonte interior que o alimentava. E essa fonte é fonte de uma alegria, de uma felicidade plena, que, na verdade, as experiências desse mundo não conhecem ou não nos apresentam. Então, não é um caminho de reprimir o desfrutar da vida, mas, sim, quando a centelha se manifesta em sua plenitude, vai se buscar algo diferente da felicidade deste mundo, que é uma felicidade que não depende das circunstâncias e das experiências exteriores. Amigos, nós temos muitas questões e temos mais 7 minutos de palestra. Então, tentaremos responder a mais uma, encerraremos e pedimos desculpas aos demais. Numa próxima oportunidade, tragam de novo essas questões que tentaremos responder. Essa última questão. Quais são os nomes mais comuns desse nosso mestre interior, em diferentes correntes filosóficas? Bem, na antiga Índia, esse princípio de uma nova consciência geralmente era denominado de Atman. E geralmente isso é traduzido como eu, ou ser real. As traduções geralmente diferenciam o eu da ilusão, colocando como um eu minúsculo, desse eu real com um E maiúsculo. Mas, na verdade, não é um eu como nós conhecemos.
porque essa consciência, ela não é uma consciência egocentralizada como é o eu. Nós podemos dizer que o eu tem um assento nesse espaço atrás do osso frontal. Essa nova consciência alma, num certo momento, ela vai voltar a ocupar este espaço. Mas, a partir daí, ela como que se amplia. Primeiro, para uma consciência microcósmica, e depois para uma consciência da totalidade, do todo. Mas vejam, isso não é a velha consciência que se desenvolve na consciência da totalidade. A velha consciência como que se retira e permite que essa consciência da totalidade se manifeste. Outros nomes. Lá na antiga China, eles falavam dessa força original que está na base de tudo, inclusive em nosso coração, como tal, que é também o caminho. É traduzido também como caminho. Mas também é dito sobre tal que tudo que puder ser falado a respeito do tal não é o tal. Porque o tal é transcendente a tudo. Ele está ao mesmo tempo em tudo e além de tudo. Na linguagem cristã, tanto nos evangelhos gnósticos quanto nos evangelhos canônicos, nós ouvimos falar de Jesus. Jesus pode ser entendido simplesmente como um enviado que se manifestou na Palestina há cerca de 2000 anos. Mas se nós passamos a ler o Evangelho como um mistério iniciático, nós perceberemos que cada um dos personagens do Evangelho, na verdade, falam a respeito de um estágio do desenvolvimento da consciência. Por exemplo, o começo do Evangelho fala da consciência João Batista. João Batista abre o Evangelho. E João Batista é aquele que prepara os caminhos para Jesus. Ele prega no deserto deste mundo. Um mundo em que nada frutifica, em que tudo que se manifesta no tempo é corroído pelo tempo. Da mesma forma que os filhos do deus Cronos serviam de alimento para o próprio pai. Ou seja, Cronos, o deus tempo, ou Saturno, ele se alimentava de suas próprias criações. E essa percepção dessa realidade absolutamente temporal de tudo, de toda a realização deste mundo, se torna muito claro para a consciência de João Batista. E ele passa realmente a pregar nesse deserto e a buscar algo transcendente. Ele sabe que após ele virá algo que é superior a ele. E ao encontrar esse outro, ao João encontrar Jesus, ele diz que não é digno de desamarrar as correias das sandálias de Jesus. Ou seja, essa consciência do limite, essa consciência eu, que percebe a natureza ilusória de si própria, ela tem como que um encontro com essa nova consciência. E percebe sua grandeza, e percebe sua elevação. E percebe o quê? Como também está escrito no Evangelho, que ela deve diminuir para que essa nova consciência, a consciência de Jesus, cresça. E num certo momento, essa consciência João vai encontrar do outro lado do Jordão essa consciência de Jesus. E vai como que batizá-la. E nesse batismo vai abrir espaço para a sua atuação. Então, outro nome para essa nova consciência é Jesus, que quando se desenvolve em sua plenitude e como que se unifica com o ser do microcosmo, também permite o descer da força do Espírito e se torna Jesus Cristo. Então, existem os mais diferentes nomes. A filosofia atual da Rosa Cruz Áurea fala muitas vezes de rosa do coração, como que uma semente ou como que uma rosa em botão se encontra no coração de todo ser humano.
E é necessário que essa rosa se abra para o sol espiritual e se desenvolva em sua plenitude. Então, na cruz, que é o ser personalidade, em que as forças verticais do espírito se encontram com as forças horizontais da matéria, no centro, no encontro entre essas forças, esse princípio de uma nova vida, essa rosa espiritual deve se desenvolver. Também, em nossa filosofia, às vezes, esse princípio é chamado de átomo centelha do espírito. Isso nós podemos compreender que, nessa estrutura atômica complexa, que é o ser, personalidade e microcosmo, temos um último átomo de uma vida original perfeita. Só que esse último átomo, ele vai possibilitar uma manifestação plena. Ele pode levar todo esse sistema como que a uma transformação nuclear, a uma transmutação, a uma transfiguração. E uma reação em cadeia pode ser gerada por esse átomo, de tal forma que esse microcosmo se transforme, se transmute, se transfigure num ser absolutamente novo. Tem os mais diferentes nomes que se apresentam ao longo da história. Eu só queria citar mais um, porque existem textos da tradição tupi-guarani que também falam desse princípio. E falam de um colibri que habita o coração humano. E que esse colibri, que nasce no coração, deve se elevar para o santuário da cabeça. E nessa elevação, uma nova aura, a aura da pineal, se manifesta, como aquele cocado índio. Então, essa sabedoria, ela realmente é universal. Se encontra nos mais diversos textos sagrados, inclusive nesses textos sagrados recentemente descobertos, no século XX, da nossa tradição guarani. Amigos, com isso nós encerramos mais essa palestra. Convidamos vocês para a próxima palestra, que vai acontecer certamente daqui a 15 dias, nesse mesmo horário, segunda-feira, às 20 horas. Informamos também que temos um curso virtual que pode ser acessado em nosso site www.rosacruzaurea.org.br. Uma das questões não respondidas questionava justamente a respeito desse curso. Nesse curso, vocês vão ter oportunidade de receber mais material para reflexão e também de fazer questionamentos. E participar de uma reunião via Skype com expositores, que também acontece mais ou menos a cada 15 dias. Geralmente, na semana após a nossa palestra, nós temos uma reunião em que o próprio expositor da palestra participa, respondendo a outros questionamentos. Então, quem quiser participar, faça sua inscrição no site e participe dessa nossa reunião via Skype, em que outros questionamentos podem ser feitos. Temos também uma ampla literatura disponível no site www.pentagrama.org.br. Praticamente toda a literatura da Rosa Cruz Áurea está sendo disponibilizada de forma gratuita, para download gratuito nesse site. Então, aqueles que querem se aprofundar nessa filosofia, não deixem de conhecer essa literatura, este site. Temos também nossa página do Facebook, em que vocês podem curtir para ter as informações sobre as palestras seguintes. Mas já aguardem, que a cada 15 dias essas palestras acontecem. Muito obrigado a todos, muito obrigado aos que nos enviaram questões. Desculpem-nos os que não puderam ter suas questões respondidas, porque eram muitas. E boa noite a todos e até a próxima.